boa noite. Então, eu tenho o prazer de apresentar hoje Joelza Esther Domingues, professora de História, foi minha professora de História no colegial, no Santa Cruz, e é um prazer reencontrar. A Joelza, ela se graduou em História pela USP, depois ela fez mestrado na PUC em História Social, e ela é, apagou aqui, assistente da Unesco na educação. Não é isso, Joelza? E é um enorme prazer e honra te receber hoje aqui. Obrigada. Muito obrigada. Eu só queria avisar também a todos, isso é um aviso aqui do Cultural, que no dia 16/9, uma sexta-feira, nós teremos uma orquestra aqui no auditório, que vai tocar temas de filmes famosos, e vocês estão todos convidados, vai ser um programa muito bonito. É isso, já estou avisando aqui. Para fazer a propaganda. Fez muito bem. Boa noite, prazer a todos. Olha, o tema de hoje é um tema aparentemente tranquilo de se falar, mas, na verdade, ele é muito profundo, ele é muito complexo, e eu não estou dizendo isso em relação à tecnologia que hoje existe, né? O termo fake news, ele vem a público com a internet, mas ele é muito, muito mais antigo, não com o nome fake news. Esse sim apareceu no século XX, começo do século XX, mas com outros nomes, e ele existe na história desde o princípio, né? Nós vamos ver isso desde lá o Egito Antigo, chegando até próximo aos nossos tempos. Eu delimitei a primeira metade do século XX, e isso foi proposital, porque a partir da segunda metade do século XX, as tecnologias dão uma outra dimensão para a fake news, e aí o nosso horário iria avançar muito, porque tem muita coisa a se falar antes dessa segunda metade do século XX. Fake news, uma prática histórica que ganhou dimensão planetária com as novas tecnologias. E quando a gente pega o termo fake news, a primeira coisa que deve chamar nossa atenção, para onde eu devo focar esse daqui? Para a tela mesmo? Tá. Não, ainda não. Ele está ligado? Não, não estava ligado. Pronto, agora foi. Quando falamos em fake news, temos que primeiro fazer a pergunta: o que é falso? Tá? Falso. Vamos lá, menino. Tecnologia é isso aí. Tem uma bateriazinha aqui. Quando eu mexi ali, desliguei. Tá bom. Ok. Falso não é a mesma coisa que mentira, né? Isso é a primeira observação conceitual que a gente tem que fazer. Quando eu penso nessa imagem do lobo se fazendo de carneiro e falando para carneiros, o lobo é mentiroso ou o lobo é falso? Pois é, né? Há uma diferença entre uma coisa e outra, e isso é interessante da gente observar. Mentira. A pessoa propaga algo que sabe ser falso. Quantos de nós propagamos alguma coisa que não sabíamos que era falso? Que não sabíamos que era mentira? Então, mentira, ela tem uma intenção de provocar alguma coisa. E quem a gerou sabe que é uma mentira. Já falso, a pessoa propaga aquilo que acredita ser verdadeiro. Isso muda muito a nossa ideia sobre fake news entre verdade e mentira. Justamente por propagar aquilo que acredita ser verdadeiro, essa pessoa que propaga, ela acaba entrando num labirinto aonde ela fica completamente perdida, a ponto de ela não conseguir mais distinguir verdade, mentira, tá? E distinguir o que é falso. Agora, é falso a partir do momento que é propagado. E notícia? O que é notícia?
A definição clássica de notícia, se formos buscar em dicionário ou mesmo numa aula de comunicação, de jornalismo, é dizer que notícia é a informação sobre um fato recente, apresentada em um veículo impresso, vídeo, áudio ou meio digital. Se eu tenho isso como definição, que notícia é uma informação de algo recente que é divulgado, então, notícia é o fato acontecido? A gente imagina que sim. Então, tudo que é noticiado é o fato acontecido. E eu vou pegar um exemplo que já é clássico na história da comunicação, inclusive ele é muito estudado pelos jornalistas, os formandos em jornalismo, que é esse daqui. Notícias Populares, de 1975, nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabo e falando. 11 de maio de 1975. Foi um escândalo. O jornal rapidamente acabou nas bancas, precisaram fazer novas impressões. No dia seguinte, a notícia continuou sendo divulgada. No dia 12, bebê diabo desaparece. No dia 13, feiticeiro irá ao ABC. A criança nasceu em São Bernardo do Campo. Expulsaram o bebê diabo. No dia 15, bebê diabo inferniza padre do ABC. No dia 16, a notícia ficou mais quente, porque ela deu uma credibilidade. Nós vimos o bebê diabo. Tem testemunhas. Dia 18, olha, as datas que eu estou aí falando, eu selecionei, porque, na verdade, essa notícia foi publicada todos os dias. Eu selecionei as manchetes que eu imaginei mais forte. Oi? Tudo notícias populares, só nesse jornal. Aí você já pegou uma informação importante. Por que só nesse jornal, né? Sim. Nós vimos o bebê diabo, procissão expulsará o bebê diabo, viu o bebê diabo e ficou louca. E olha, continua. As manchetes, bebê diabo nos telhados das casas do ABC, bebê diabo que desaparece, bebê diabo ficou louca. Dia 23, diabo vai explodir o mundo em 1981. Fazendeiro é o pai do bebê diabo, já jogou o bebê diabo no agronegócio. Bebê diabo aparece no lugar do eclipse, mais 7 viram bebê diabo à morte, bebê diabo foge para o Nordeste, coitado. E Zé do Caixão vai caçar bebê diabo no Nordeste. Acabou aí, o noticiário não apareceu mais. A gente dá muita risada hoje, acha tudo engraçado, mas isso causou uma comoção em São Paulo. Era só o que se falava. Notícias Populares era um jornal de 40 mil exemplares ao dia. Com a história do bebê diabo, pulou para 200 mil exemplares ao dia. Por isso que foi sendo alimentado. Todo dia tinha uma notícia do bebê diabo. Isso me leva, então, a pensar no seguinte. Notícia é o fato acontecido? Não. A notícia não é o fato acontecido. A notícia é o relato sobre o fato. Isso muda completamente a nossa concepção de notícia. Notícia é aquilo que eu narro, é a narrativa que eu faço do fato. Se a gente tem uma história e alguém conta essa história e outra pessoa conta, você já tem 2 versões. Nunca é exatamente igual. E talvez exatamente o fato, a gente dificilmente consegue chegar a ele. O que é o fato? E aí nós vamos, então, para a segunda parte. Se a notícia é o relato sobre o fato, tudo que é um relato pode conter meia-verdade, ocultação, distorção ou mentira. Vamos pegar outra vez a notícia lá do bebê diabo. Qual era a meia-verdade? O bebê nasceu, sim, nasceu um bebê que tinha má formação. Isso sim. Ele tinha uma má formação óssea e, de fato, ele nasceu com um calongo na testa e um calonguinho ali no cóccix. Tá?
E isso é real. O que não foi falado? O que foi ocultado? Mãe e médico não foram entrevistados. E ninguém se perguntou o tempo todo sobre isso. As pessoas estavam tão alucinadas, tão perplexas com as notícias do bebê diabo, que sequer pararam para pensar, ué, e a mãe? E o médico que fez o parto? O que ele diz a respeito? Não, ninguém se falou nada. Tivessem falado, nós teríamos talvez a outra parte da verdade. A distorção tinha chifres e rabo. E, finalmente, a mentira era um bebê diabo. Então, isso tudo está dentro de um fato que é narrado. E pensando a respeito disso que nós vamos hoje falar sobre fake news, e pensando por que existe, para que ela é gerada e para quem. Se a gente tivesse o hábito de ter essas 3 perguntinhas na nossa cabeça o tempo todo, que a gente vê uma notícia no WhatsApp, no Face, no Twitter, muita coisa não estaria sendo propagada. Por quê? Para quê? E para quem? Existem muitos estudos a respeito de fake news. Não é mais um assunto tão misterioso, não é mais um assunto que ainda causa para especialistas alguma perplexidade, tá? Fake news atrai aliados para uma causa, atrai seguidores, atrai clientes, atrai apoiadores, atrai simpatizantes. Então, você propaga uma coisa que vai causar uma comoção porque você quer atrair gente para alguma causa. Uma causa política, uma causa comercial, uma causa ideológica, o que for. Influenciar a opinião pública, ganhar uma eleição. E isso a gente já está bastante, né, habituado a perceber. Ganhar fama, sucesso, promoção pessoal, e de fato os meios, as mídias sociais hoje em dia, elas permitem isso, né, que a pessoa acabe sendo famosa propagando uma fake news. Destruir a reputação de um poderoso. Vender mais, monetarizar, o termo usado hoje em dia nas redes sociais, ter mais cliques e seguidores. E, de fato, as notícias, quanto mais falsas, mais elas atraem, mais elas são difundidas, mais cliques elas provocam. E, finalmente, fake news serve também para justificar uma guerra ou uma ação do governo. E os grande. Quem já não ouviu falar de Ramsés, né? Ramsés entrou em guerra com os hititas, formaram um império, que está aí pintado em laranja, imenso, na região que hoje corresponde à Turquia, uma parte ali da Síria, tá? E os egípcios tinham também o seu império, na época de Ramsés, que está aí em verde claro. E chegou a um ponto da expansão desses impérios, que os impérios se encontraram. E a guerra foi inevitável. A guerra ocorreu em 1274 a.C. Essa guerra ficou famosa, chamada Kadesh. Kadesh é uma cidadezinha que fica mais ou menos na fronteira aí entre os 2 impérios. É a primeira guerra da história que se tem notícias detalhadas, descrições das batalhas, descrição da preparação do exército, isso tudo do lado egípcio, né? A decifração dos hieróglifos, a gente tem detalhes da guerra de Kadesh que chegam a causar até mesmo dúvida se aquilo chegou a esse ponto. Por exemplo, o Ramsés conta que na batalha ele enviou 5.000 carros de combate. Meu Deus, 5.000 carros de combate, tinha uma linha de produção de carros de combate. 5.000 carros de combate, cada um deles 2 cavalos, então ele tem 10.000 cavalos à disposição. Cada carro de combate, pelo menos 2 homens, 10.000 homens. Isso só na cavalaria.
fora a infantaria, mais outras dezenas de milhares que entraram na Guerra de Kadesh. E essa guerra, ela é não só minuciosa nos papiros egípcios, mas também ela está descrita em todos os monumentos, em todos os templos erguidos por Ramsés. Essa ilustração, esse relevo, é de Abu Simbel, né, um dos templos mais fantásticos de Ramsés, e está nas paredes de Abu Simbel. Não só essa cena, como várias cenas de guerra, onde a gente vê o faraó, num gesto bastante, né, heróico, segurando o braço de um hitita e pisoteando um outro já morto aos seus pés. Então, a batalha, ela foi descrita, a batalha foi colocada em forma de imagens em relevo, tem, portanto, você tem não somente o escrito, mas também as imagens, a parte imagética, numa quantidade muito grande. Em todas essas descrições, o Ramsés aparece sempre como o grande herói, como o grande guerreiro, tá, que lutou contra os hititas, passando a imagem a nós de que Ramsés venceu essa guerra. Mas quando a gente vai ler o último documento da guerra, que é o Tratado de Paz com os hititas, já chama atenção ser um tratado de paz. Porque numa guerra em que há vencedores, normalmente você não tem a palavra de um tratado de paz, é uma subjugação. Você vai subjugar o inimigo. Esse inimigo vai ser prisioneiro e vai ser sacrificado. Assim era na antiguidade. E, no entanto, não é isso que acontece. O tratado realmente estabelece uma paz entre os dois exércitos e ali, numa única linha, está dito que a quantidade de mortos foi tamanha que os dois lados chegaram à conclusão de que não tinham mais como continuar lutando. Então, o que eles fizeram foi uma trégua, que acabou sendo permanente, tá? Ficou uma guerra inconclusa. Ninguém ganhou essa guerra. Essas imagens que vemos do faraó é uma maneira dele se engrandecer perante a posteridade, perante a eternidade, mas a guerra não teve vitorioso. Os dois lados perderam muitos soldados, teve só perdas. Então, vejam que coisa, como a história, né, no caso a história antiga, tem uma forma de contar um fato. Antes que os hieróglifos pudessem ser traduzidos, os livros traziam a história da grande vitória de Ramsés. Hoje sabemos que Kadesh não teve vitória egípcia, como não teve vitória hitita. Outro exemplo de fake news, difamação e desinformação, Roma, século I a.C., famoso episódio da luta entre Marco Antônio e Otaviano. Estamos falando dos anos 30 a.C., bem já fim do século. Roma ainda é uma república. Otaviano é cônsul em Roma. Marco Antônio também é cônsul. A República Romana tinha o Senado e se escolhiam 2 cônsules, né? Um cônsul ficava em Roma e o outro cônsul ficava em alguma das províncias. No caso de Marco Antônio, ele estava no Oriente. E acaba saindo uma disputa entre eles pelo poder, e nessa disputa, Marco Antônio está muito próximo de Cleópatra, né, com quem, inclusive, tem um relacionamento afetivo, e Otaviano está em Roma. Otaviano, para entrar em guerra com Marco Antônio, ele não pode decidir isso por si. Ele é submisso às decisões do Senado romano. O Senado romano, por sua vez, ouve muito ao próprio povo romano. Tanto é que o grande lema, né, de Roma Antiga era o Senado e o povo romanos, sempre juntos. O que passa a fazer Otaviano para entrar em guerra com Marco Antônio? Uma campanha enorme de difamação de Marco Antônio. Começa a propagar a ideia de que Marco Antônio é um devasso, que Marco Antônio traiu Roma, que Marco Antônio tem uma relação promíscua com Cleópatra, e pior de tudo,
Otaviano forja um documento, uma carta, em que Marco Antônio teria escrito, fazendo o seu testamento e dizendo que queria ser enterrado na sepultura, no mausoléu funerário dos Ptolomeus, que é a dinastia de Cleópatra. Aí já é demais. O povo romano era um povo extremamente orgulhoso, vaidoso, com uma autoestima altíssima, né, em relação à sua origem romana. E como que um cônsul vai querer ficar no Egito, vai querer se unir a uma rainha? O Egito, que hoje muitos de nós admiramos, não era admirado em Roma. O Egito, para Roma, era só um celeiro, produtor de cereais, de trigo. O Egito era visto como um país atrasado, como um país primitivo, como um país completamente fora, né, da civilização que Roma representava. Então, Marco Antônio, um cônsul romano, se submeter aos caprichos de uma rainha egípcia, aquilo foi demais para o povo romano e começou a ter um zum-zum dentro de Roma, né, da cidade, contra Marco Antônio. E isso chega ao Senado. E aí, o Senado é insuflado por Otaviano, que deveria se dar um basta nessas pretensões de Marco Antônio, nas pretensões de Cleópatra, que queriam colocar Roma aos pés do Egito. E o Senado autoriza a guerra de Otaviano, que vai representar Roma, contra Marco Antônio. E a história disso, todos nós sabemos, né? Marco Antônio entrará em guerra com ajuda, com recursos que a própria Cleópatra lhe dará, mas eles não são suficientes. O poder bélico de Otaviano era muito maior em quantidade de navios, em quantidade de guerreiros, e ele se vê na batalha de Áxio, cercado e completamente perdido, e aí Otaviano dá a cartada final, manda chegar aos ouvidos de Marco Antônio que Cleópatra não estava mais ao lado dele, que ela havia, então, se voltado agora para Roma, talvez para seduzir o Otaviano, e que ela tinha saído, inclusive ela estava em campo de batalha, e de fato ela saiu de campo de batalha, e a história contada, então, que ela saiu porque ela estava traindo o Marco Antônio. E Marco Antônio, então, se deixa matar por seu próprio escravo, um suicídio, então, provocado, e morre em campo de combate. E para a Cleópatra vai chegar a notícia da derrota de Marco Antônio, que ainda não tinha sido oficializada, mas chega a notícia que ele foi assassinado e que ele foi derrotado. E aí, no final, ela se mata. Então, a fake news que leva, por uma razão política, né, ao fim do adversário. Entramos na Idade Média. E na Idade Média, os exemplos são muitos e muitos, mas eu fiz questão de pegar um em especial que diz respeito à propaganda, às campanhas antissemitas que existiram na Idade Média, que ganharam o nome de libelos de sangue. Libelo é uma palavra não mais corrente na língua portuguesa, é qualquer artigo difamatório. Então, libelos de sangue eram artigos escritos e divulgados contra os judeus, contando que os judeus, por ocasião da cerimônia da Páscoa, eles sequestravam crianças cristãs para martirizá-las, executá-las, retirar o seu sangue, e olha que coisa mais incrível, e com esse sangue fazer o pão, aquele pão que é comido na Páscoa judaica. Coisa incrível, né? A gente pensar, mas como isso se espalhou de uma maneira como um rastilho de pólvora. E da Alemanha, onde parece que tudo começou, essa história de crianças cristãs sequestradas na Páscoa se espalha pela Itália, pela Espanha, pela França, pela Inglaterra, por todo canto, a ponto de, na época de Páscoa, os pais trancarem os seus filhos em casa. E atrás de uma mentira como essa, né, você vai ter os atos de atrocidades cometidos contra os judeus, porque a partir desse momento passa a se colocar culpa nos judeus de tudo o que acontecia na cidade, no reino, tá? No feudo. Nascia uma criança natimorta, a culpa era de judeu.
ocorria uma peste, uma doença, era o que mais tinha na Idade Média, a culpa é dos judeus. Uma criança desaparecia, foi raptada pelos judeus. Criança encontrada morta, e infanticídio é uma coisa muito comum na Idade Média, que é uma época de muita fome, de muita miséria, e ocorria, de fato, infanticídio para não ter mais uma boca para alimentar. Mas a culpa desse infanticídio sempre jogada nos judeus. Daí, então, perseguições às comunidades judaicas, que podiam levar, por exemplo, como de 1492, em que uma comunidade inteira foi presa e foi colocada em fogueira, foram mortos na fogueira, incendiados. Ou 1614, um gueto na Alemanha que foi saqueado por cristãos, foi destruído, a população foi retirada de casa, a população judaica, e foram assassinados. Todas as imagens que vocês estão vendo, todas que verão aqui, são todas de época, tá? 1819. Eu dei agora um salto, fui para o século XIX. A história do libelo de sangue continua. E essa imagem, também na região ali entre a Alemanha e a Áustria, uma perseguição a judeus, a comunidade judaica, também com saque e destruição de casas e matança, né, massacre da população judaica. 1906, a foto da Polônia. Matança de judeus também, acusados de culpa de alguma coisa que teria assolado a cidade. Os exemplos que estão aí são alguns, porque a tela ficaria lotada de exemplos se eu fosse pegar imagens de todas as atrocidades cometidas contra judeus por conta da história do libelo de sangue e da culpabilidade que se colocava nos judeus de tudo de ruim que acontecia com os cristãos. E é interessante observar, por isso foi proposital eu fazer uma escolha assim bem aleatória em termos de datas, né? De ver como que isso estava cristalizado na população europeia, tá? E é sobre essa paranoia antissemita que se vai, daqui a pouco, né? Último slide aí, 1906, nós vamos ter o famoso, né, Mein Kampf de Hitler, falando a respeito dos judeus, que teria uma conspiração mundial para dominar o mundo e acabar com o Ocidente, acabar com a cristandade. Ele não escreveu isso por conta da sua cabeça, por conta de uma inspiração, por conta de uma invenção. Já existia na Europa há séculos, né, um antissemitismo que foi levado às vias de fato, que foi levado ao massacre, ao crime, e que já estava ali na população. Bastava alguém mais lembrar e colocar mais lenha na fogueira. Então, é um exemplo interessante de ver que a fake news, ela pega, por mais que a história seja escabrosa, como pegar criança para tirar sangue, para fazer pão, mas ela vai atuar no nosso inconsciente, naquilo que mais nos apavora, naquilo que mais nos assusta, por isso que ela se divulga, por isso que ela vai se propagando com muita rapidez, mesmo sendo uma história absurda, porque ela mexe com emoções. E quando se mexe com emoções, não há razão, não há racionalismo possível de acabar com a emoção. Vamos dar um outro salto, século XVI, Renascimento italiano, família Borgia. Família Borgia, os Borgias, como os Médicis, foram as duas grandes famílias na Itália renascentista. E os Borgias deram um papa, Papa Alexandre VI. O cargo de papa, nesse momento, principalmente século XVI e XVII, tem uma importância enorme, né, na vida política da Europa. É um cargo de muita influência, porque atua em todas as cortes. E o Papa Alexandre é da família Borgia, tinha filhos, isso não era uma coisa incomum, aliás, não era nem proibido, tá? Os papas e cardeais e bispos terem família. O que era proibido
era constituírem família depois que entrassem na vida eclesiástica. Então, desde comprovado que esses filhos nasceram antes ele se tornar papa, se tornar cardeal, o que fosse, os filhos eram perfeitamente aceitos na corte do Vaticano. E quem não ouviu falar de Lucrécia Borgia, filha do Papa? A pintura, né? A pintura é possivelmente referida a ela. Não se tem imagens da Lucrécia Borgia confiáveis, né? Isso porque tamanha foi a difamação que Lucrécia Borgia sofreu ao longo da vida, que hoje em dia é muito difícil os historiadores conseguirem separar o que é mentira, o que é distorção e o que é verdade. A história de Lucrécia Borgia rende livros e pesquisas e mais pesquisas. E por que foi difamada? Porque era filha do Papa, e porque o Papa é poderoso, que o Papa é Borgia, e porque os Médicis queriam tomar o lugar dos Borgias. Tá? Então, a difamação vai cair toda sobre ela, né? Com uma mulher promíscua, com uma mulher fútil, com uma mulher pecadora. Tá? O quadro que é atribuído a ela leva a imaginar isso, mas não se sabe se essa era ela, porque as pinturas de Lucrécia Borgia foram todas destruídas. Tá? Então, o que tem hoje em dia são retratos que supõem que fosse a imagem dela. Mas no século XVI, o rei das fake news foi esse italiano chamado Pietro Aretino. Pietro Aretino é uma das figuras mais repugnantes da história italiana. Era um homem que se colocava a serviço de qualquer poderoso que o pagasse bem para falar mal de alguém. E ele fazia isso com uma competência muito grande. O Pietro se aproximou do Giulio de Médici, o cardeal que aparece ali da esquerda. O primo de Giulio de Médici era o Papa Leão X. O Papa gostava muito das piadas de Aretino e acabou permitindo que Aretino convivesse ali na corte papal. E, sob a proteção do Papa e do próprio Giulio de Médici, Aretino, então, vai se soltar, né, e vai trabalhar para os Médicis para difamar todos os seus adversários, todas as famílias poderosas que tentassem lhe fazer qualquer sombra. E como que ele faz isso? Ele escreve panfletos, centenas e centenas de panfletos, e esses panfletos são afixados numa velha estátua, quer dizer, um resto de uma estátua, né, uma estátua em ruínas, que tem lá em Roma, que fica pertinho da Piazza Navona. E o dia que forem a Roma, vale a pena passar, é bem perto, numa esquininha, você chega na Piazza di Pasquino. Pasquino é o nome da estátua. Uma estátua do século III a.C., período helenístico. Não se sabe o que representava, nem a origem do nome, também é muito conhecida. Alguns dizem que o nome foi dado porque morava um indivíduo chamado Pasquino ali naquela rua, tá? Então, as pessoas se referiam à estátua como a estátua de Pasquino. E o nome ficou. Essa estátua servia de uma espécie de vitrine, de cabide, aonde eram pendurados no pescoço, no corpo ou na base, os folhetos que o Pietro Aretino escrevia contra os adversários dos Médicis. E era uma tamanha quantidade desses folhetos que os folhetos acabaram ganhando o nome da própria estátua, chamados de pasquinadas. É do termo pasquina, pasquinadas, que nós vamos ter em português a palavra pasquim. Tá? Pasquim é aquele jornal que ele nasce como uma forma anedotário, de anedotas satíricas, né? E sempre com um viés político. A estátua, hoje em dia, é protegida, né, pelo patrimônio histórico italiano, não se permite mais afixar nenhum folheto nela, mas como a tradição é muito forte em Roma,
então o governo autoriza que os folhetos fiquem ali num canto, numa pedra, ao lado da estátua. Pois bem, uma das tarefas do Aretino, foi durante o conclave para a escolha de um novo Papa. O Leão X morre e se reúne o conclave para se escolher um novo Papa. E o Giulio de Médici queria muito ser o escolhido. E o Aretino fará toda uma campanha, então, de difamação dos adversários. Mas não funcionou. No final, acabou sendo escolhido um Papa que vai ganhar o nome de Adriano VI. A gente escuta muito pouco a respeito dele. É um alemão. Adrian seria o nome. O Adriano viveu como Papa alguns meses. Ele logo falece, né? Uma daquelas histórias do Vaticano, que são muito comuns também nessa época, né? Daquelas mortes repentinas, em geral por envenenamento. E logo no ano seguinte, é feito um novo conclave, tá? E nesse novo conclave, outra vez, Aretino vai trabalhar muito para que Giulio de Médici ganhe a eleição, e ele, de fato, eu apaguei aqui, né? E ele, de fato, será eleito. Papa Clemente VI, que é o sétimo, desculpa, Clemente VII, que é o próprio Júlio de Médici, né? É muito comum quando se coloca na posição de Papa, se troca o nome. E agora, então, o Aretino está livre, leve e solto com o seu grande patrono, o seu grande mecenas, né? Agora sendo o próprio Papa, protegendo. E a partir de então, as suas campanhas difamatórias ganham não só uma grande dimensão, né? Já que ele tem a proteção do Papa, como ele passa a ter uma vida de milionário, de nobre, de muito rico. Ele vive num palácio, ele vive cercado de todo luxo, todo esplendor, custeado pelo Papa. E ele, então, solta-se tanto as suas perversidades que ele começa, inclusive, a publicar poemas eróticos. Muitos, muitos. Né? Se alguém aí consegue ler o italiano, vai encontrar aí muitas frases, né, mostrando o erotismo. Erotismo, inclusive, não é bem erotismo, é pornografia pura, porque são palavras extremamente grosseiras que o Aretino coloca. E ele fica famoso por isso. Tá? E quem que vai prendê-lo? Ele é protegido do Papa. Mas a situação vai ficando tão forte que acaba saindo do próprio controle. E ele extrapola de uma maneira tal que o próprio Papa acaba se voltando contra ele, que estava demais aquilo. Tá? Uma curiosidade, a pornografia de Pietro Aretino tem em português, e eu achei muito interessante o nome que o editor deu ao livro, Pornólogos. Tá? Se quiserem procurar, tem na Amazon. E, até onde eu sei, é português do Brasil mesmo, né? Português de Portugal. Sem a proteção do Papa, o Pietro acaba tendo que fugir de Roma, porque sem a proteção do Papa, aí os inimigos que ele contraiu ao longo da sua vida vão se voltar contra ele, né? Porque apaguei. Help me. Foi. Está indo para trás, né? Está indo para trás. Vamos ver. Está vindo aqui. Foi. Passou. Você chegou, a tua presença resolveu. Ele cai nas graças do Giorgio Andrea Gritti, né, poderoso de Veneza na época. E outra vez ele volta a ter aquela vida de Fausto, né, de rico, de nobre, vivendo na corte de Andrea Gritti. A essas alturas, nós estamos falando já 1530, 1535, já está
em plena ebulição, a reforma protestante. E com a reforma protestante, a Igreja Católica perde uma quantidade muito grande de seguidores, de fiéis, né? E o Pietro vê, nesse momento, a oportunidade de ganhar dinheiro agora com outro tipo de obra, né? E vejam vocês como a pessoa que não tem escrúpulo de nada, né? Nem coerência, muito menos. Ele passa a compor a partir daí, ai. Volta aqui, Lita, fica sentadinha aqui na frente. Aqui apareceu. Ele vai escrever livros de vida de santos, tá? E escreve de uma maneira extremamente bonita, emocionante, como esse que é, inclusive roda até hoje pela Itália, a Vita de Santa Caterina, Virgine e Mártire, tá? E ele faz muito sucesso, e ele vende muitos livros de histórias de santo. Bom, isso não o impede de continuar também com as suas obras pornográficas, ele vai continuar produzindo essas obras, que eu gostaria de mostrar aqui, se elas resolverem aparecer. É isso que eu estou falando, eles não... Você está mudando lá? Estou mudando. Ora, eu desliguei outra vez? Isso, agora está ligado. Mas não é possível. Obrigada. Então, posso colocar o dedinho nesse lado aqui. Olha, e continua produzindo as obras pornográficas dele. Então, ele escreve para santo e escreve pornografia, tá? O Pietro, por conta disso, ele vai ter muitos inimigos. Ele leva uma vida de Fausto, mas ele leva uma vida que tem que permanentemente sendo vigiada, tá? Tomando muito cuidado, porque é jurado de morte por muita gente. Ele morre, uma morte bizarra de tudo. Ele morre em Veneza e, olha, ele morre de rir. É bizarro, ele morre de rir. Os relatos biográficos dele contam isso, que alguém contou uma piada grosseira e ele teve uma explosão tão grande de gargalhada, tá? Que rompeu uma veia, ele cai, bate a cabeça, quebra o pescoço. Então, ele morre de rir, ele morre de infarto e morre porque quebra o pescoço. Escolhe qual foi a primeira, né? Essa foi a morte do Pietro Aretino. Saindo do Pietro. Sim, os livros dele no final foram todos condenados e colocados no Index Librorum Prohibitorum, que é a famosa lista de livros proibidos do Vaticano. Vamos dar outro salto. Inglaterra, século XVIII. A essas alturas, nós estamos falando de final do século XVIII, Revolução Industrial já começando, a imprensa é uma realidade. Os jornais já existem de circulação diária. Tá? Londres tem 900 mil habitantes em 1788. 10 jornais diários, 9 semanários e 8 jornais mensais. Isso é um número muito, muito significativo. Se a gente fosse fazer uma comparação rude, assim, sem grandes critérios, né, com São Paulo de hoje, nós temos o quê? 12 milhões de habitantes? A cidade de São Paulo, não a grande São Paulo. Quantos jornais tem em São Paulo? Impressos. Eu fiz a questão de contar ontem. 8. Nós temos 8 jornais diários. Tá, mas só que hoje em dia, de fato, os jornais impressos, eles caíram, né, muito de moda. Poucos leem jornais impressos, a gente lê mais na internet. Então, vamos comparar esses números com São Paulo antes da internet. 1995, que é um número, uma data em que foi feito o censo, então nós temos números mais precisos. Em 1995, São Paulo tinha 9 milhões de habitantes e 9 jornais. Um dos jornais que caiu entre 95 e hoje foi o Jornal da Tarde, publicado pelo Estadão.
Então, com 9 milhões de habitantes, nós tínhamos menos jornais do que tem na Inglaterra. Se a gente colocar a proporção de quantidade de jornais para cada habitante, a gente vai ver que esses números em Londres são realmente significativos, mesmo considerando que não é toda a população que é alfabetizada, lógico. O índice de analfabetismo é de pelo menos metade da população, né? Mas, mesmo assim, não sendo alfabetizados, os jornais naquela época, eles eram lidos em voz alta, isso era muito comum. Alguém que tinha um jornal que ia para uma praça, reunia gente em volta e a pessoa lia a notícia. Então, a notícia, ela se espalhava, a notícia era divulgada, tá? Então, os jornais eram, de fato, um veículo muito importante de divulgação. E como é que essas notícias, elas eram captadas? Os repórteres, jornalistas da época, buscavam as notícias nos cabarés, nas tavernas, né, nos pequenos restaurantes. Eram ali, entre as pessoas reunidas, que o assunto era recolhido, não era verificada a procedência da notícia, não era verificada a veracidade, e aquilo era imediatamente publicado. Tá? Virava notícia no jornal. E um dos grandes editores ingleses do século XVIII foi esse reverendo William Jackson. William Jackson lançou um jornal, e esse jornal, acho que eu tenho a foto dele aqui, The Morning Post. É interessante que os jornais daquela época eles não têm ilustrações, né? É só parágrafos, e nesse caso, literalmente, só parágrafos. O jornal era feito em 4 páginas, as 4 páginas, cada parágrafo é uma notícia. Então, colocava-se uma letra capital para separar uma notícia da outra. Essas notícias dizem sobre tudo, não havia um critério de separar por assunto, por categoria, nada disso, tá? Se colocava tudo misturado. Então, ali tem notícias de preços de mercadoria, de alguém que está vendendo alguma coisa, tem a notícia sobre navios que chegam, navios que partem, e muita fofoca. Essas fofocas publicadas era o que fazia maior número de vendagens dos jornais, então o maior espaço do Morning Post era sempre colocado para as fofocas. E as fofocas quase sempre são para nobres, né? E o Jackson foi tão inescrupuloso na divulgação de notícias, destruiu tantas reputações, que ele ganhou um apelido que ficou para o resto da sua vida, Doutor Víbora. O medo enorme que as pessoas tinham de cair na notícia do jornal do Víbora, né? Do William Jackson. Entre as pessoas que o William Jackson comentou, e ele não se limitava à Inglaterra, né? Eu tenho aqui a notícia para ler para vocês, foi sobre Maria Antonieta. Na edição de 13 de dezembro de 1784, né, ele publicou o seguinte parágrafo sobre Maria Antonieta. A rainha francesa tem predileção pelos ingleses. De fato, a maioria dos seus favoritos, e vocês entendam como favoritos, amantes, procede desse país. Mas ninguém foi tão notoriamente preferido por ela como o senhor W. Ponto. Sabe-se que esse cavaleiro chegou a Paris com sua carteira vazia e, no entanto, agora leva uma vida cheia de elegância, bom gosto e moda. Mantém suas carruagens, seus uniformes e sua mesa de refeição sem economizar gastos e com todo esplendor. Esse nível de fofoca mordaz, né? Que, como eu disse, não tem nenhuma, não é verificado absolutamente se é real ou não, tá? E a possibilidade de inventar é muito grande. Se é para vender jornal, se inventa, tá? E coloca-se à vontade. O William Jackson precisou muitas vezes fugir de Londres, né? Foi jurado de morte por muita gente. E chegou, inclusive, a ir para a França. Ele foi para a França em plena época da Revolução Francesa.
tentou se colocar a serviço também dos jacobinos. Os jacobinos foi aquele grupo da Revolução Francesa mais radical, né, que responsável pelo período chamado Terror, quando ocorreram, né, a maior quantidade de execuções na guilhotina. Mas ele também acaba sendo perseguido pelos próprios jacobinos, porque ele divulga as coisas sem a menor preocupação se aquilo é real ou se não é real. Bastou falar e ele já aumenta a história e publica. Tá? E também ele acaba fugindo da França e volta para Londres. Eu não consegui saber a respeito no final o que acontece com ele, eu sei que ele chegou a ficar até preso na Bastilha, mas enfim, William Jackson é mais um exemplo das fake news, né? Inglaterra, século XVIII. E por falar em França, século XVIII, tá? Tem uma situação similar. Os jornais existem também, mas os jornais são censurados, diferentes da Inglaterra, onde na Inglaterra havia liberdade de imprensa. Na França absolutista, os reis proíbem, né, divulgação de notícias, principalmente da corte. Mas as notícias correm, mesmo assim. E elas são captadas em dois ambientes em especial, tanto nos cafés, nas tabernas, né, como acontecia em Londres, como no próprio Palácio Real, onde nos jardins tinha um enorme castanheiro chamado Árvore de Cracóvia, a muda veio de lá, e esse castanheiro, né, de Cracóvia, era um local onde os nobres se reuniam muito sob a sua sombra, e ali a fofoca rolava solta. E os repórteres se colocavam sempre nesses locais, né, para coletar notícias. Qual a marquesa que saiu com que duque, ou se saiu com um plebeu, né, se a outra estava grávida, se o que aconteceu com aquela outra, e assim, essas notícias elas não podiam ir para o jornal. Mas a vontade, né, a fome de divulgar era tamanha que as notícias eram escritas em papéis pequenos, né, e deixadas nos bancos dos jardins, nas mesas das tabernas, perto da árvore de Cracóvia. Alguém passava, pegava aquilo, lia, tá, e espalhava a notícia. Ou um outro repórter trocava de papel e colocava ali a sua própria notícia. E dessa maneira, né, a fofoca, então, rolava pela França do século XVIII. Mas isso que eu estou comentando é a primeira metade do século XVIII. Já para o final do século XVIII, começam a aparecer jornais, né, principalmente depois da Revolução Francesa, e esse é um exemplo bem interessante. O jornal chamado Gazetier Cuirassier, uma gazeta encouraçada, né? Nós vemos uma figura aí como se estivesse com uma armadura. Essa gazeta é anônima. Ainda se tem muito medo de colocar os nomes, né, dos responsáveis pelas notícias. O Gazetier Cuirassier foi o grande folhetim divulgador de fake news da França do século XVIII. E se vocês observarem a imagem que está na capa desse número, dá para se ter uma ideia da pretensão desse folheto, né? Notem que a figura que representa a Gazeta em si, que está com uma armadura, está sentada sobre canhões, cheio de canhões à sua volta. Esses canhões estão mostrando que a ideia de explodir as notícias, de jogar as notícias no ventilador, como nós falaríamos hoje, né? Mas essa ideia de explosão. E a parte de cima tem uma cabeça com serpentes saindo pela boca e pelos cabelos, a figura de um nobre de cujos lábios saem raios, trovões. A ideia é essa, né? É espalhar a notícia, espalhar a mentira, espalhar a falsidade, né? Para difamar, para acabar com a reputação das pessoas, e não interessa se a coisa era verdadeira ou não. A grande vítima, né, o grande alvo do Gazetier foi Madame de Barry.
amante do Luís XV. O Gazetier não deixou essa mulher em paz um único minuto, né, das coisas que falava a respeito dela, e principalmente Maria Antonieta. O caso de Maria Antonieta, hoje muito pesquisado, né, é típico do que fake news pode fazer com uma pessoa. Maria Antonieta passa a história com uma fama feita, né, moldada pelas fofocas, moldada pelas fake news da época, como, por exemplo, as notícias do Gazetier. A fama de promíscua, de mulher perdulária, que gastava muito, a fama de fútil, de supérflua, tá? A fama de uma mulher que não tinha a menor consideração pela situação do povo francês, que à época, uma crise econômica enorme, o povo passando fome, né? E que ela teria dito a famosa frase, vocês devem saber. Isso, se não tenham pão, diz ela referindo à sua população, né? Que comam brioche. Ela nunca disse essa frase. Nunca. Essa frase, sabe quem que disse? Rousseau. Rousseau escreveu isso num dos contos, falando a respeito de uma princesa hipotética, fictícia, que ele criou para fazer uma metáfora, e que ela teria dito isso. Ele não disse que foi a Maria Antonieta. Aliás, você até ver nas contas, eu acho que a Maria Antonieta sequer governava a França quando ele escreveu esse conto. Tá? Com certeza, ela não estava casada ainda com Luís XVI. Então, Rousseau escreveu isso num dos seus romances, a frase foi tirada do seu contexto e foi colocada na boca de Maria Antonieta por essas fofocas. E isso vai alimentar um ódio paranoico, patológico, que os franceses terão sobre essa princesa austríaca, que desde o momento que pisou na corte francesa, foi mal recebida. E será o tempo todo maltratada pelas fofocas. Uma das maiores foi a questão do colar de diamantes. Essa fotografia não é do legítimo, isso aí já é uma réplica feita pela Maison Cartier, numa das comemorações de aniversário, não sei se de morte, nascimento da Maria Antonieta. Mas magnífico, né? Colar de diamantes em ouro, ele tem 500 quilos de ouro. Deve ser de ouro só na base, porque a gente só vê diamante aqui na foto. Perdão, 500 gramas. Bom, 500 quilos, nem poderia levar no pescoço. Mágico, 500 gramas. Perdão, obrigada. Mas magnífico o colar, né? Então, a história desse colar explodiu em 1785, tá? Poxa, 1785 está na boca da Revolução, que foi em 89, né? A história é muito confusa, né? A Maria Antonieta estava assistindo uma peça de teatro lá dentro do próprio Palácio de Versalhes, né? Quando chega até ela a notícia que tinha um fulano aguardando por ela para ela pagar pelo colar. Mas que colar? Né? O colar que a senhora encomendou, mas eu não encomendei colar nenhum. E aí começa uma história extremamente complicada de que alguém a cobrava por um colar que supostamente ela encomendou, mas ela disse que não encomendou esse colar não era dela, e parece que realmente a coisa foi essa, né? Alguém quis aproveitar da fama dela, quis aproveitar-se do prestígio real dela, de jogar a ela, né, uma conta que não era dela. Essa história vai chegar na boca do povo de que maneira? Vai chegar de que ela encomendou o colar. Poxa, no momento que a França está passando uma fome danada, onde os impostos estão aumentando, a situação está dramática na França, tá? A história ficou tão esquisita, ficou tão cabeluda, que a Maria Antonieta exigiu que o julgamento de toda essa história fosse feito em público. Ela falou, vai se armar um palanque em público na Praça de Paris,
eu quero estar presente, quero ver se as pessoas me acusarem se eu sou dona desse colar ou não. E foi feito o julgamento público. Mas mesmo no julgamento público, tá, não se conseguiu conter a ira da população que gritava, ovacionava contra ela. Então, é um exemplo, né, de como que as notícias vão moldando mentes e corações de uma tal forma que, mesmo diante da verdade, mesmo diante dela, que faz questão de aparecer em público e dizer não é meu, e olha nos olhos de quem estava lhe cobrando, dizendo isso não fui eu que encomendei, e mais, o julgamento chegou à conclusão que ela tinha razão, nem isso resolveu. Ela continuou sendo acusada de perdulária, tá? Continuou sendo acusada de estar destruindo a França, de ser ela a culpada pela situação econômica que a França estava. A história final disso, tanto de Maria Antonieta quanto da própria Madame de Barry, né? Se notarem a data de morte, foi a mesma, as duas foram guilhotinadas. Tá? E ela vai para a guilhotina, né? Todas essas acusações sobre ela e outras mais pérfidas ainda, dizendo, inclusive, que ela tinha cometido incesto, né, com o seu filho. Isso é século XVIII. E agora vamos avançar, está ligado, está? Para Estados Unidos, final do 19, década de 1890. É quando surge a Yellow Press, que aqui no Brasil traduzimos como imprensa marrom. O termo Yellow Press, que ainda é usado na imprensa norte-americana, se originou nessa figurinha aqui. É um bonequinho, um desenho, que era uma história em quadrinhos, de um personagem que sempre aparecia com essa túnica amarela, comprida, de mangas compridas, careca, uma figura esquisita, e ele é um personagem de história em quadrinhos que ficou muito, muito famoso, é o primeiro personagem de história em quadrinhos em jornal, inclusive colorido, né? A túnica amarela é o que chamava atenção na historinha. O personagem é tão popular que ele acaba virando motivo de disputa entre dois grandes jornais que querem ter os direitos sobre a figura do Yellow Kid. Tá? E os dois grandes jornais serão o The World, do Joseph Pulitzer, e do New York Journal, do William Hearst. Foram os dois grandes magnatas da imprensa do final do século XIX nos Estados Unidos. Nenhum deles tinha o menor cuidado com o que noticiava. Ambos tinham uma única grande pretensão, ser o maior e o único grande jornal. E, lógico, serão adversários, né? Serão grandes inimigos, e um fará de tudo para destruir o outro ou para passar à frente do outro nas suas notícias. A disputa entre Pulitzer e Hearst é tamanha que existem filmes a respeito, existem romances a respeito, tá? Aliás, um dos filmes maravilhosos que vai focar sobre a história de Hearst é Cidadão Kane, né? E que vale a pena, se nunca viram, é uma obra de arte, né? A disputa entre os dois grandes jornais, peguei um exemplo só, o caso da Espanha. Final do século XIX, 1890, a Espanha ainda tem colônias na América, tá? Entre elas Cuba, Porto Rico e Honduras. E essas colônias estão lutando pela sua independência. Os Estados Unidos, em 1890, está em pleno momento de grande expansão territorial, tá? Chegou até a costa oeste no Pacífico, a Califórnia, está comprando territórios do México, tá? O Alasca da Rússia, territórios da França, na Louisiana, e nessa expansão, os Estados Unidos têm também interesses nas colônias espanholas. E na medida que essas colônias, né, mostram o interesse, mostram o desejo de independência, os Estados Unidos vão amparar essa independência, inclusive usando
né, o pretexto de a América para os americanos, que é a famosa doutrina Monroe, e nessa pretensão de abocanhar as antigas colônias espanholas e patrocinar a independência delas, os dois jornalistas passam a fazer uma campanha difamatória contra a Espanha enorme, de chamar a Espanha de um país atrasado, de um país selvagem, tá? de um país completamente anacrônico, né? Porque ainda tem colônias, tá? Algumas delas com escravos, a tal ponto que você veja que aí a charge mostra a Espanha representada como um toureiro, né? Um toureiro decadente, mexendo aí num baú velho, nos pés dele tem espada, tem escrita capitalismo, mas tudo ruído, né? E ele está sendo surrado pelas colônias. A figurinha do meio é Cuba. E Cuba era, nesse momento, a grande joia que os americanos queriam tomar. Por quê? Porque Cuba era muito rica, né, na produção de cana-de-açúcar, e commodities nessa época se paga muito bem. Brasil, por exemplo, nesse momento, é o rei do café na história mundial, né? Cuba, a cana-de-açúcar. E para ganhar a opinião pública contra a Espanha, eles movem, então, essa campanha, né, contra a metrópole espanhola, a favor da intervenção em Cuba pela independência. Chega a tal ponto, essa campanha, que ela realmente vai levar a uma guerra. E o pretexto para essa guerra foi um acidente, um fato inusitado, que foi noticiado pelo New York Journal e pelo The World de uma maneira extremamente sensacionalista. Um navio americano chamado Maine explodiu no porto de Havana. Hoje se sabe, aliás, não hoje, já naquela época, com as investigações feitas, a explosão foi totalmente acidental. Os navios eram movidos a carvão, tá? E ali houve uma explosão em caldeiras e o navio veio a pique. Morreram 270 tripulantes, isso é, foram quase 2/3 da população dos tripulantes do navio Maine. Mas a história de que foi uma explosão espontânea, né? Não teve nenhuma culpa, não era exatamente isso que os jornais divulgaram. Os jornais lançaram manchetes induzindo os leitores a verem na explosão do Maine como a culpa da Espanha, que a Espanha teria torpedeado esses navios. Jogar a culpa na Espanha chega a ser até uma coisa meio esquisita, porque esse navio era um encouraçado. A Espanha não tinha, nesse momento, uma marinha que pudesse torpedear um encouraçado. Mas ninguém raciocinou nisso. Ninguém pensou nisso. E sim, ficaram jogando a culpa na Espanha e se criando um noticiário, né, de vitimação daquelas pessoas todas, que a gente vê muito na televisão hoje, né, páginas e páginas dos dois jornais com fotografias dos mortos, contando a história das famílias, da viúva, do filhinho que não ia ver mais o pai, tá? Criando todo um ambiente de comoção popular, a tal ponto, a explosão foi em fevereiro, 2 meses depois, os Estados Unidos declaram guerra à Espanha. E dessa guerra, né, sai a Guerra Hispano-Americana, 1898, que é a história da independência de Cuba, uma independência dependente, né, porque Cuba sai do domínio espanhol para cair sob domínio americano. A disputa pelas notícias em relação à explosão do Maine, em relação a essa difamação da Espanha, é tão forte entre os dois jornais, né, que a charge ilustra muito bem isso, uma charge da época, mostrando de um lado Pulitzer, do outro lado Hearst, ambos com aquela roupinha do Yellow Kid, né, e montando um bloco de letras formando a palavra war. Quer dizer, eles, sem dúvida, né, não foram os causadores da guerra, mas eles criaram o clima propício para essa guerra. Tá?
Entramos no século XX. Século XX, aí ninguém segura mais. A quantidade de notícias falsas, ela também é acelerada pela própria tecnologia. O sistema de rotativa nos jornais, na forma de impressão dos jornais, chega agora a um ponto muito grande, muito hábil. Os jornais passam a serem rodados 30 mil, 40 mil páginas por dia, né, na imprensa. Então, é possível você criar exemplares rapidamente, e rapidamente aquilo espalhar por toda a cidade, por todo o país. Vocês vejam nessa charge, né, as próprias palavras que estão na mão aí das figuras, como jornais, mostrando isso, né, que é a farsa, é a notícia sensacionalista, é a fake news, né, é isso que será agora divulgado, principalmente por imagens. Começo do século XX, os jornais são ilustrados, muito pouca fotografia. A fotografia mesmo, ela entra no jornal já no final da década de 20, né? Há fotos antes, mas elas são muito desfocadas. Mas o sucesso nas ilustrações são os desenhos mesmo, feitos por artistas, por desenhistas, que ocupam a página inteira de um jornal. E eu peguei um jornal francês, para a gente não ficar muito focado nos Estados Unidos, porque todos esses exemplos que eu estou dando, eles não são pontuais, na verdade, eles existem em todos os países, né? As ilustrações são sempre dramáticas. Observem nesta daí que tem um policial, vamos ver no que fica o vermelhinho aqui na frente, né? Esse aqui. Foi aqui, ó. Olha aqui, tem um operário com uma arma atacando um policial. Aqui ao fundo vocês estão vendo fogo. Aqui é um corpo de bombeiros chegando com a mangueira e tem um outro operário. Por que eu sei que é operário? Porque toda a ilustração do século XIX, quando mostra operário, sempre está de boné, tá? É um padrão da ilustração da época. E esse operário aqui está com uma faca furando a mangueira. A notícia que está sendo divulgada aqui é sobre uma explosão que ocorreu numa fábrica, tá? E antes que qualquer um pudesse dizer qual foi a causa da explosão, a ilustração já mostra que possivelmente foi algo provocado numa greve de operários, e mais ainda, os operários não querem que o corpo de bombeiros apague o fogo. Pelo contrário, que o fogo pegue tudo e está, inclusive, destruindo as mangueiras para que não tenha essa possibilidade, tá? E, para deixar a cena mais dramática, nós vemos aqui mulheres e crianças muito assustadas com tudo que está acontecendo. Outro exemplo de ilustração. Aqui, no caso, uma notícia sobre a China. Como que a China é vinculada nos jornais europeus? As notícias que vêm da China, da Índia, do Japão, né, sempre mostram cenas também dramáticas. Aqui nós estamos vendo chineses, tá, num movimento, numa rebelião, e estão matando crianças. A ideia de mostrar o chinês como um ser selvagem, traiçoeiro, perigoso, insensível. Esse tipo de imagem vai calar no inconsciente muito forte. Nós vamos ver que essas imagens, elas vão atuar na forma de decisão política lá quando acontecer a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, em relação a esses povos, em relação ao movimento operário, tá? Sempre visto como ameaçadores. E eu voltei a essa imagem, ela estava lá no começo, porque agora a gente pode até falar um pouco mais a respeito dela. É uma charge do final do século XIX, falando sobre quem? A figurinha do bobo da corte é o próprio William Hearst. Tá? Um bobo da corte, talvez não tão bobo assim, porque foi um grande, imenso magnata, o maior magnata da imprensa da história da época, ganhou muito dinheiro,
lançando o quê? Se a gente conseguir ler aí o que está nesses jornais aqui em amarelo, né? Veneno, ataque à honestidade de funcionários, tá? Ali em cima, apelo à paixão, isso é fundamental numa fake news, você tocar na emoção da pessoa, tá? Sensacionalismo é o que está escrito aqui. Isto era uma máquina, né, de produção de notícias falsas, produção de fake news. Chegamos à Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, esse tipo de noticiário vai se voltar muito contra os inimigos dessa Primeira Guerra Mundial, em especial a Alemanha. Olha a capa do Le Petit Journal francês, que mostra, né? Avanço contra o monstro. Quem é o monstro? É um dragão. As únicas características que me dão a certeza de quem se trata é este chapéu que está aqui, ó. Esse chapéu é o típico chapéu usado por Otto von Bismarck, o chanceler alemão, que vai ser o chanceler que vai, né, conduzir o mundo à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha é mostrada aqui como um monstro devorador, tá? Este monstro, olha aonde estão as patas dele, é só sangue, é só destruição, é só morte, tá? Esse tipo de imagem passa uma mensagem de um ódio visceral à Alemanha e de mostrar uma Alemanha insensível, cruel, perigosa, sanguinária. Oh, perdão, vou ir a mais. Outra imagem, um cartaz, e aí esse cartaz está em espanhol. Você veja que a questão não é só das grandes potências, né? Os seus bônus de liberdade ajudarão a dar fim nisso. O que é o isso? Vocês estão vendo um soldado, olha o capacete do soldado que eu falei aqui, do alemão, tá? Esse soldado alemão com um martelo, né, na mão, crucificando um soldado inglês. Foi dito, isso aí não era só uma figura, não era uma metáfora, tá? Não é uma figura de linguagem. Espalhou-se a ideia de que os alemães, durante a Primeira Guerra Mundial, pegavam soldados feridos que poderiam ainda sobreviver e crucificavam esses soldados, tá? E o pedido de bônus que está sendo feito aqui, né, de doações à população, para acabar com isso. Isso foi real, isso foi divulgado, que assim acontecia. Da mesma maneira como essa notícia, e eu consegui pegar um recorte muito pequeno, ainda em alemão, dizendo que os alemães pegavam os mortos em campo de combate e levavam esses mortos para fábricas, para cozinhar aqueles corpos, retirar a gordura, fazer o elemento necessário para produzir bombas, velas e outros produtos de uso na Alemanha. Até sabonete. Que sabonete vendido na Alemanha era de restos humanos, de gordura humana. Isso era notícia divulgada, aí está em alemão, né? Mas aqui está em francês. Está em francês. Aqui embaixo, ó. A utilização, não, está em italiano. A utilização dos últimos das últimas 4 cargas, né? Aqui na charge, mostrando que é o próprio líder alemão que está sendo levado para a fábrica, né, onde serão transformados em sabão, em bombas, com a gordura, né? Naturalmente, a charge falando, agora a guerra acabou, nós vamos também dar o mesmo destino para os perdedores do que eles fizeram com o inimigo. Então, esse tipo de notícia circulou durante a Primeira Guerra Mundial de maneira a induzir a população a entrar nessa guerra com um ódio muito grande contra aquele inimigo. Agora temos fotografia.
E as fotografias, final do século XIX, começo do XX, vão começar a aparecer mais nos jornais a partir de 1910, 15 e 20. Eu achei interessante trazer essa imagem para mostrar que manipulação e retoque é uma coisa muito antiga na história fotográfica. Vocês estão reconhecendo quem está aí? A figura da nobre? Isso, é a princesa Isabel. Aqui também, ela está escondendo o rosto, porque ela queria mostrar só o sobrinho, tá? Vocês conseguem perceber a manipulação? Está bem sutil. Eu acho que uma projeção, talvez vocês não consigam ver. Na tela do computador estava bem claro, mas eu coloquei aqui para vocês verem. Isso, o fotógrafo deu uma cinturinha para a princesa Isabel. Ele raspou a fotografia para poder apresentar a cintura. Vocês percebem que ficou a mancha da foto raspada. Tá? É muito comum retoques fotográficos. Mas eu não estou falando de retoque como está aqui, nós vamos falar de manipulação fotográfica. Tá? E a manipulação fotográfica, ela vai servir muito, a partir da década de 30, né, para os governos ditatoriais, especialmente, mas não unicamente. Tá? E 2 exemplos só que eu trouxe de fotos da década de 40. A primeira foto é de um cartaz alemão que mostra Churchill como um franco atirador, é o que está escrito ali, 1941. Na outra foto, nós estamos vendo Mussolini, e a legenda da foto era essa, ergue a espada da vitória, 1943. Bom, as datas já são datas que estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Tá? A foto do Mussolini é bem interessante, porque ele aparece assim, extremamente garboso, né, com essa coluna bem retinha, erguendo essa espada da vitória, e sobre um cavalo belíssimo, né? Enquanto Churchill aparece ali como um gangster. São as fotos originais? Não, não são as fotos originais. A foto do Churchill como gangster foi retirada de uma foto que saiu na imprensa mostrando Churchill em 1940 fazendo uma visita à base militar. E ele pega, então, a arma de um soldado e examina a arma desse soldado. O que foi feito, então, foi tirar a figura do soldado, dessa figura civil aqui atrás, dar mais ênfase, né, à roupa, ao charuto de Churchill, de maneira que ele aparecesse como realmente um gangster. E a coisa é feita assim, tão rapidamente, tão, de certa forma, mal feita, que colocaram só uma tarja preta para esconder a figura. Tá? A outra que foi cortada, esconde-se a figura, pronto, e imediatamente coloca o título de franco atirador. A do Mussolini, a foto original. Aqui tem mais sutilezas de efeito de imagem, tá? A original foi feita em 1941, Mussolini estava em Trípoli, na Líbia, e nesse momento a Itália está já perdendo a guerra, inclusive está perdendo a Líbia, mas quando Mussolini foi a Trípoli, ele foi bem recebido pelo governo de lá, e ele ganhou, ou só teve autorização de pegar uma espada, né, dos muçulmanos, e ergueu essa espada e foi batida a foto. A foto foi utilizada 2 anos depois, quando a Itália estava realmente, né, já perdedora da guerra, para mostrar um líder ainda pujante, né, vigoroso, ainda capaz de conduzir a nação até o fim da guerra. Mas para dar essa impressão de pujança e de heroísmo, vocês notem o seguinte: primeiro, a figura que é do homem segurando o cavalo foi eliminada. Afinal, ela desmerece, né, a desenvoltura de Mussolini. Segundo, olha o que fizeram com o céu. Aqui você tem um céu sem nuvens, cinzinha de tudo. Tá? Aqui colocaram nuvens, que dá uma ideia de grandiosidade, que dá uma ideia de infinitude, que dá uma ideia de esse é o protegido de Deus para levar essa guerra com a vitória da Itália. Então,
essa manipulação fotográfica, que são 2 pequenos exemplos, ela será muito utilizada por todos os países, né? Aqui eu dei exemplo no fascismo, no nazismo, mas os americanos farão isso também, fotos também manipuladas, ensaiadas. Tem muita foto de guerra que é ensaiada, não é a foto do momento do combate, tá? Os ingleses farão isso, os franceses, né? Será um recurso muito utilizado, porque a fotografia, ela passa a ilusão de verdade. Ela passa a ilusão de que aquilo aconteceu daquele jeito que está sendo mostrado. Muito mais que uma ilustração. O que hoje é feito com filme, que é feito com áudio, que é feito, né, com os vídeos, que passam a ideia de que aquilo está certo. Você nem imagina que aquilo tudo está adulterado. Na Segunda Guerra Mundial, um dos grandes exemplos de fake news foi a própria declaração de guerra da Alemanha contra a Polônia. E eu não sei se vocês conhecem esse fato, a guerra começou em 1º de setembro de 1939, e com a invasão da Alemanha na fronteira polonesa. O que está escrito aqui é o que foi noticiado na época, 31 de agosto, portanto a véspera, né, do que ninguém sabia que ia acontecer essa guerra. Soldados poloneses atacam e matam soldados alemães na fronteira Alemanha-Polônia. Os corpos são deixados expostos. Poloneses praticam atos de vandalismo contra a população local, especialmente pessoas de origem alemã. Civis são assassinados. Às 20 horas, na Polônia, alguns poloneses armados tomam a emissora de rádio e fazem um discurso incendiário contra a Alemanha. Isso tudo dia 31 de agosto, e diante dessa notícia de agressão da Polônia, a população alemã que morava na Polônia, agressão contra soldados alemães que estavam na fronteira, tomando conta da fronteira. Diante desse quadro, Hitler, então, declara guerra à Polônia, invade a Polônia na madrugada do dia 1º de setembro. Olha, aquela notícia de rádio ali foi 20 horas à noite, tá? Tá certo que foi uma mensagem hiper curta, ela durou 4 minutos exatamente, só, mas foi um discurso incendiário. Às 4h30 da manhã, 4:45 da manhã, 1.500.000 alemães invadiram a Polônia. 1.500.000, tá? Mais 2.000 aviões bombardearam a Polônia, mais 2.500 tanques de guerra entraram pela fronteira, pelo norte, pelo oeste e pelo sul da Polônia. Tudo em função da notícia. Não, deve, porque essa mesma pergunta Churchill fez, essa mesma pergunta os americanos fizeram, essa mesma pergunta todo mundo fez. Não é só essa pergunta, eles estavam preparados para tudo isso? O que é isso? É impressionante o poder de fogo da Alemanha. Bom, a Polônia ficou no chão, né? Vocês dão qualquer gulgada, como se fala hoje aí na internet, vocês vão ver as fotos da Polônia em setembro de 39, o que aconteceu? O país ficou no chão, completamente arrasado. Tá? Tudo isso em função dessas notícias. Quer dizer, o Hitler fez um discurso, acho que eu tenho ele aqui, peraí, justificando o ataque. Olha quanto papel que eu tenho aqui. Eu já falei tudo, viu? Não se preocupe, está acabando. Aqui. Está aqui, olha. O discurso foi feito às 10 da noite do dia 31 de agosto. O Estado polonês recusou o acordo pacífico que eu desejava e apelou às armas.
Para acabar com essa loucura, não tenho outra escolha a não ser enfrentar a força com força a partir de agora. Não é uma declaração formal de guerra, que nunca aconteceu, tá? Mas é, sem dúvida, né, uma reação de guerra que leva, então, ele a invadir a Polônia naquela madrugada. E aí? Essa história só foi, de fato, conhecida quando acabou a guerra, no Tribunal de Nuremberg, em que um dos oficiais da SS, que estava ali presente, participou do que aconteceu ali, contou a verdade histórica. E aí que é uma coisa importante, né? Quando você tem essa possibilidade do indivíduo relatar a verdade e esclarecer ao mundo, né, o que aconteceu, né? O Tribunal de Nuremberg foi incrível, né? As coisas que foram, né, reveladas. Os 3 itens que vocês estão lendo ali, todos eles encenados. Todos. Os soldados alemães que foram atacados, foram mortos na fronteira, e os corpos ficaram ali expostos, tá? E quem viu esses corpos, fotografou esses corpos, eles estavam usando uniformes alemães, eram poloneses com uniforme alemão. Mas eram prisioneiros que foram retirados da prisão, foram drogados, levados para aquele local e ali com uniforme e drogados que eles foram fuzilados. Por que não mataram antes? Porque tinha que aparecer o sangue, né? Você mata antes, aquele sangue não escorre mais. Então, para aparecer o sangue. Então, foram mortos ali. Os atos de vandalismo foram feitos por alemães vestindo roupas polonesas, uniforme polonês. Chegaram a matar alguns civis de fato, chegaram a matar um ou outro alemão de fato. Mas aí, disse o oficial da SS que isso daí era uma necessidade do momento. E, finalmente, o caso da emissora de rádio é mais interessante, ele está, inclusive, está divulgado na internet, se vocês buscarem essa informação, tem até traduzido. Ele deu uma entrevista, ele está preso até hoje, o alemão que recebeu a ordem de entrar nessa emissora e foi dado a ele 13 minutos para ele entrar na emissora, suspender o programa que estava ao ar, fazer um discurso de 4 minutos, alemão é incrível, né? Tudo marcadinho, tudo certinho. 4 minutos, um discurso incendiário em polonês, sem sotaque, porque tinha que parecer que era a Polônia falando contra a Alemanha, tá? Saiu da emissora e desapareceu de cena. Então, isso tudo foi forjado, isso tudo foi ensaiado, e isso deixou o mundo boquiaberto, tanto é que levou algum tempo, né, alguns dias, para a Alemanha receber a declaração de guerra da Inglaterra e da França, pelo que tinha feito. Agora, recebeu a declaração de guerra, mas não porque ela havia sido atacada, mas porque ela havia descumprido um acordo de não agressão. Então, as pessoas ficaram na dúvida, mas ela foi agredida, isso valia ou não valia. Só no final da guerra, então, no Tribunal de Nuremberg, que isso veio a ser esclarecido. A operação chama-se Himmler, tá? Como eu disse, vocês encontram muita informação na internet a respeito. Os aliados deram o troco da enganação. E esse troco veio em 1944, ali a data da guerra toda, mas no final da guerra, a famosa operação do desembarque na Normandia, popularmente conhecido como Dia D, né? O Dia D foi planejado cada centímetro do local que eles tinham que desembarcar, mas planejado com muita antecedência, para criar uma história mentirosa que fosse divulgada pelos espiões alemães para fazer crer o alto comando alemão que ia acontecer uma coisa quando aconteceu outra. Então, foi muito bem arquitetado,
Tá? Ali, o golpe foi realmente um golpe de mestre. O mapa mostra essa linha verde, era praticamente chamado de a muralha atlântica, porque a Alemanha tinha o controle sobre todos esses países, de tal forma que o Reino Unido estava praticamente isolado ali, cercado, né, pelas forças nazistas. O desembarque da Normandia, que vai acontecer, mas antes dele eu vou contar as duas histórias. Opa, não era para vir nada disso aqui. Veio tudo antes. Eu quero esse aqui. Olha, aqui está a Normandia, tá? Aqui foi o desembarque. Mas a história que os americanos e ingleses vão criar é para fazer os nazistas acreditarem que o desembarque ocorreria aqui em Calais. Vocês vejam aqui no mapa, Calais é uma ponta muito próxima da Inglaterra e muito mais possível de ser utilizada para uma invasão à Europa, porque está muito próxima. E também fizeram crer que a invasão iria ocorrer na Noruega, que os aliados atacariam a Noruega para liberar a Noruega da presença nazista, e esse ataque ocorreria através da Escócia para a Noruega. Para criar essa ideia na cabeça dos nazistas, os americanos e os ingleses criaram um cenário de guerra fictício, tá? E quando eu falo cenário, é um cenário realmente no sentido de encenação, tá? Para fazer crer que tudo ocorreria na Escócia. A Escócia estava se preparando para atacar a Noruega, como o sul da Inglaterra estava se preparando para invadir Calais. E para esse cenário, eles se valeram, primeiro, de criar dois grandes batalhões, duas grandes frentes de combate, o 4º Exército Britânico, que era um exército fictício formado por atores, e o 1º Exército Americano, fictício formado por atores, todos muito bem uniformizados, todos eles sabendo exatamente o papel de cada um, que deveriam fazer onde, antes de desembarcar, toda a encenação foi feita aqui na Escócia e aqui em Calais. Por quê? Eles sabiam que os alemães tinham agentes secretos infiltrados. Então, era muito importante que esses agentes secretos vissem essa movimentação, que passassem essas notícias para o seu alto comando. E a encenação chegou ao ponto de se criar armas de guerra de mentira. Meu Deus, esses soldados estão erguendo um tanque com essa facilidade? Sim, porque não é um tanque de verdade. É um tanque inflável, tá? Canhões de mentira. Aviões de mentira feitos de bambu e tecido. Outro tanque aqui de mentira, aqui já dá para ver direitinho, né, que ele é inflável. Isso visto de longe nos binóculos, dava a impressão que era real. Porque nem sempre os agentes estão direto ali, né? Os espiões estão vendo por binóculo tudo. Enquanto isso, no rádio, se divulgavam 2 tipos de notícias. Uma notícia como se fosse real, dada pelos ingleses e americanos para suas tropas, aquele 1º exército, aquele 1º batalhão e o 4º exército, como se fossem notícias reais, já pensando que essas notícias, de alguma forma, vazariam para chegar ao inimigo. Era essa a ideia. E o segundo tipo de notícia, eles começaram a passar instruções, e aí a tecnologia da Segunda Guerra, hoje nós estamos usufruindo dela, né, com essa facilidade que a gente tem de uso de internet, né, notícias que chegavam diretamente às rádios alemãs, que estavam naquela frente de combate, notícias faladas num alemão perfeito, dando ordens de comando para as forças alemãs que estavam sediadas em toda essa linha verde. Que tipo de ordem? Mandando elas saírem dali para se rumarem para outro lugar. Tá? Funcionou perfeitamente como um relógio.
Os alemães acreditaram que, de fato, havia toda uma organização, todo um esforço, um empenho militar para se invadir Calais e se invadir a Noruega. E todo o efetivo militar de Hitler no lado ocidental foi movido para a região de Calais e para a região da Noruega. Tá? E a invasão ocorre na Normandia sem que os soldados tivessem, naquele momento do desembarque, de sofrer os ataques alemães. E o pouco que sofreram foi do pouco que ficou ali, porque todo o grosso da força foi para outro canto. Tá? Então, a maneira de manipular uma história, de contar uma história com uma razão, uma intenção, né, muito forte para desviar a atenção do inimigo e fazê-lo colocar o seu efetivo bélico em outro lugar. Eu desligo como sempre. E eu vou dar um exemplo do Brasil. A gente merece ter um exemplo também, né? A gente também entrou nessa. E tem muitos exemplos. Antes desse que eu vou contar, do Plano Cohen, um dos exemplos de fake news ou de uso de uma notícia de forma distorcida foi a morte de um dos participantes da Revolução de 30, né? Não sei se vocês lembram desse episódio, que pelo menos faz parte do currículo escolar, né? Getúlio Vargas concorreu às eleições presidenciais como candidato à presidência, junto com João Pessoa, governador da Paraíba, como candidato a vice. Tá? E perdeu as eleições, como era de se esperar, porque as eleições, naquele momento, República Velha, elas eram manipuladas, né, e realmente só ganhava o candidato governista. Era de se esperar que perdesse. Tanto era de se esperar, e quando veio o resultado das eleições, a primeira reação de João Pessoa e de Getúlio Vargas foi se recolher aos seus meios ali sociais e políticos e continuar com a sua vida. Vamos esperar a próxima eleição. Tá? Mas havia um grupo ligado a ambos que queria avançar nesse movimento contra o governo. E aproveitou-se de um fato que foi o assassinato de João Pessoa. João Pessoa foi assassinado algumas semanas, poucas semanas depois do resultado das eleições. Ele foi assassinado num café, numa confeitaria, tá? E esse assassinato foi imediatamente, né, colocado como um fato político, que ele foi assassinado pelos inimigos, foi assassinado a mando de gente do governo, tá? E transformado em um fato político. João Pessoa era muito popular. O caso, então, acabou servindo de estopim para a Revolução de 1930. Então, tropas saem do Rio Grande do Sul, tropas vão sair de Minas também, né? Tropas virão também do Nordeste, e ali no Rio de Janeiro, elas acabam levando a deposição do presidente Washington Luiz. Muito tempo depois, mas muito tempo depois, não sei nem se depois da própria morte do Getúlio Vargas, né, é que veio a público que a morte de João Pessoa não tinha absolutamente nada de conotação política. Foi um caso inteiramente passional. O João Pessoa, como um bom coronel, entre aspas, né, o nome que se dava aqueles latifundiários do Nordeste, ele foi assassinado por razões passionais. Ele estava saindo com a mulher de um fulano. E esse fulano não aceitou, né, a traição e matou João Pessoa. Tanto é que foi uma morte em público. Não foi um assassinato arquitetado, feito às escondidas, nada. Aquela coisa bem passional mesmo. Mas essa história do passional foi esquecida e o caso foi usado com um viés político e funcionou como tal. Em 1937, nós temos outra história também forjada, né, na história do Brasil. O famoso Plano Cohen. Getúlio Vargas é o presidente. Em 1937,
o país estava, no segundo semestre, né, todo movimentado para eleições essas, onde Getúlio Vargas certamente sairia do poder, já estava desde 30, né? E os candidatos à presidência já fazendo as suas campanhas. E eis que, numa noite, em cadeia nacional, pela Hora do Brasil, programa recém-criado naquela época, o Getúlio Vargas anuncia que o Exército Maior as forças do Exército Maior haviam descoberto um perigosíssimo plano comunista de ataque ao país, de ataque ao governo e de implantação do comunismo. Plano esse que ganhou o nome de COIN e foi publicado nos jornais, que é o que nós vamos agora ler aqui. Não com a dificuldade que está aí na letrinha pequena, eu ampliei algumas partes, mas eu vou ler aqui no meu rascunhinho, que vai ficar mais confortável para mim. Plano COIN, noticiado pelo jornal Correio da Manhã, sexta-feira, 1º de outubro de 1937. As eleições ocorreriam em novembro, um mês antes das eleições. A parte que está ali, ampliada, é referente à que está marcada também aqui no texto original. As instruções do Comitê para a ação dos seus agentes no Brasil. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. O Estado-Maior do Exército apreendeu os planos de ação organizados pelo Comitê para orientação dos seus agentes no Brasil. Trata-se de uma série de instruções destinadas a preparar e levar a efeito um golpe comunista. A planificação da violência. A violência deve ser planificada, planejada, deixando de lado qualquer sentimentalismo. Isso significa que certos indivíduos devem ser eliminados só pelo fato de serem contrários à nossa operação. A matança de chefes militares. Cada oficial suspeito à revolução deverá ter um homem responsável pela sua eliminação. Quanto aos sargentos, todos aqueles com prestígio na tropa, quer pela sua inteligência e preparo, quer por sua valentia, devem ser incluídos no plano de eliminação. Incêndios de casas de família. Aí é o mais trágico ainda. Cogitam os comunistas de um comitê de incêndio para atacar simultaneamente casas de família, incendiando-as a fim de obrigar o corpo de bombeiros a agir em vários pontos, tornando-se inútil como força militarizada para a defesa da ordem. Estou lendo só trechos, mas vamos continuar aqui. Empastelamento de jornais, saques, violação de mulheres. Nos bairros, as massas deverão ser conduzidas aos saques e às depredações, nada poupando, para aumentar cada vez mais a sua excitação, que deve ser mesmo conduzida a um sentido nitidamente sexual, a fim de atraí-las com facilidade. Convencidas de que todo aquele luxo que os rodeia, prédios elegantes, carros de luxo, mulheres, etc., constitui um insulto à sua sordidez e falta de conforto, e que chegou a hora de tudo aquilo lhe pertencer. Usar metralhadoras em vários pontos da cidade. Assalto aos aviões para atacar a cidade, para atirar bombas nos navios. Em caso de fracasso, os reféns deverão ser fuzilados. Esses reféns serão os ministros de Estado, membros da magistratura. Vocês podem imaginar o pânico que deu conta do país quando isso foi publicado? Isso saiu em todos os jornais, isso foi noticiado ao longo das semanas, tá? Isso foi criando um medo tamanho. Primeira reação, que eleição o quê? Não é hora de eleição.
É hora de tomar conta do país que está na beira de se tornar comunista. A Rússia está por trás disso, Comitê, é o nome que se dava, a Internacional Comunista, vindo diretamente de Moscou, instruções mandadas diretamente pelos soviéticos. Tá? O medo foi tamanho, tão grande, que a população ovacionou, aplaudiu Vargas, quando Vargas disse que não haveria mais eleições, que o governo ia se proteger e proteger o país dessa ameaça, tá? E a partir daquele momento, né, o país entrava em estado de guerra. Foi o golpe de Estado que levou à instalação da ditadura do Estado Novo. Como é que a gente sabe que nada disso foi verdade? Quem foi a turma que criou o Plano COI? Capitão Olímpio Mourão Filho, General Eurico Gaspar Dutra, Filinto Miller e General Góes Monteiro. São os pais desse plano. Góes Monteiro, algumas semanas antes de morrer, talvez com um lapso aí de remorso, ele deu uma longa entrevista e ele falou que o plano foi inteiramente escrito, né, por eles todos, com ideias do Filinto Miller também, foi um plano inteiramente forjado. E que realmente deu o efeito que deu. E não só o efeito que deu apoio para Vargas fazer o Estado Novo, como principalmente calcou na população um terror comunista gigantesco, porque a forma como a coisa estava noticiada mexe com tudo aquilo que nós temos de mais sagrado, proteção à família, proteção à nossa casa, às nossas coisas, tá? Vai mexer com a parte mais forte do nosso consciente e inconsciente, com as nossas afetividades. Matar qualquer um que se oponha à nossa ação, usar metralhadoras na cidade, pegar os aviões, bombardear. E se não der certo, mate todos os reféns. É de uma perversidade, é de uma força emocional muito grande. E isso só vai tender a aumentar. Aquilo foi 37. 1945, o mundo entra na famosa fase da Guerra Fria. E durante essa Guerra Fria, em que o mundo se dividiu em dois polos, né? O polo ocidental sob comando dos Estados Unidos, o polo oriental sob comando da União Soviética. A Guerra Fria será outro momento onde nós, aqui no Ocidente, seremos bombardeados por uma campanha, que é uma verdadeira doença mental anticomunista, com todo tipo de imagem. Tá? Cartazes dizendo, cuidado, esse é o futuro, se a América cair no comunismo. Tá? Histórias em quadrinhos, onde os heróis americanos lutam contra o monstro comunista. Revistas como essa, Legião, as seleções, tá? Que mostram imagens onde, cuidado, os professores das universidades são vermelhos, são comunistas, temos que tirar esses professores. Tá? Imagens como essa, incrível. Conseguiram fazer uma imagem onde a foice e o martelo se transformam em nazismo, e aí faz uma mixórdia ideológica, misturando nazismo com comunismo. Aliás, uma mixórdia que até hoje, vira e mexe, aparece na internet. Tá? Outra, uma faca dando nas costas da Estátua da Liberdade, e olha o fundo, a cor escolhida para essa capa, o vermelho. Tá? Ou mostrando que o liberalismo vai libertar o mundo, e ali vocês vejam que está nas placas de pedras escritas, né, do marxismo, da doutrinação, etc. Ou essa capa aqui, que é em espanhol, ou em francês, eu estou lendo direito, está em francês. Tá? Uma mão sobre um fundo vermelho, uma mão perigosa, querendo pegar uma cidade. Todas essas imagens, elas são entre os anos 50 e 60. Tá? Cada uma delas dá uma palestra. Aliás, Guerra Fria dá uma palestra. Guerra Fria é um tema muito interessante, porque tudo que vocês estão vendo aqui
existe a outra face do espelho, que é o que os russos falavam do Ocidente. Às vezes até a imagem é a mesma. Tem um livro que todos os estudantes leem quando estão no ensino médio, e eu acho que muitos de vocês leram, 1984, de George Orwell. Os estudantes leem o livro 1984 e são induzidos, isso não é errado, até porque o George Orwell falou que a obra dele podia ter muitas interpretações. São induzidos a crer que ele fez uma sátira, que ele criou uma fábula política falando a respeito da União Soviética. George Orwell também é lido na Rússia. O livro também foi traduzido em russo. E lá na Rússia, dizendo que é uma fábula falando da falta de liberdade no mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos. É muito interessante de ver como que o relato do fato, ele induz a você pensar o que aquela pessoa que criou esse relato está querendo que você pense. E isso vai nos deixando bastante preocupados, e aí, eu sou eternamente um fantoche na mão desses relatos, né? É muito interessante como essa charge coloca as coisas, né? A velha imagem do lobo em pele de carneiro para enganar os carneiros é muito mais profunda do que a velha fábula, porque, na verdade, está mostrando que o pastor é o inimigo. Não é o lobo só que está enganando, o lobo está espalhando também a notícia falsa de que é o próprio pastor o inimigo dos carneiros. É isso que faz a fake news, ela vai muito mais fundo, tá? A ponto de nós termos trabalhos hoje bastante sérios, um deles feito na própria Unesco, de mostrar às pessoas entenderem a raiz disso tudo, onde que está, tá? As raízes, né, das fake news, podemos encontrar, primeiro, interesses comerciais. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Alguém está ganhando seguidores com isso. Alguém está ganhando anunciantes com isso. Tá? Mito de que a mídia online é livre. Isso eu vejo muitas pessoas comentarem, tá? Que faz uma paridade com o que está aqui do lado esquerdo. Perda de confiança na mídia tradicional. Muita gente dizendo que a mídia tradicional, os velhos jornais, todos eles estão comprados, todos eles são ideológicos, todos eles são mentirosos. E passa a acreditar na mídia online como sendo livre. Isso é um mito, não tem como ela ser livre, porque ela vive também de anúncios, ela vive também de monetarização. E quantas pessoas que perderam essa monetarização e ficam desesperados? Ela depende também de anunciantes, ela não é livre. Tá? Baixos níveis de pensamento crítico, isso sem dúvida, né? da pessoa ler a notícia, não fazer aquelas perguntas básicas, por quê, para quem, né? Para que essa notícia está sendo divulgada? E atração pela notícia surpreendente e nova. Todos nós gostamos de ter aquela notícia fresquinha em mãos, né? E falar, não, isso deve ser real, principalmente se mexe com as nossas emoções. Aí, então, quase que o dedinho da gente dispara no compartilhamento, porque acredita que aquilo é real, tá? Essas raízes vão alimentar as mídias sociais e delas nós vamos ter, reparem que a árvore mostra muito mais galhos de fake news do que um único galho de news, né? Da informação, que é uma informação que tem, né, ali credibilidade, porque ela foi provada, ela foi conferida, você tem a história daquilo, né? Quem escreveu, que é responsável por aquilo que está sendo divulgado. E é isso que eu trouxe a vocês, que eu espero que tenha sido interessante, que tenha ajudado a verificar as nossas próprias posturas, que não é fácil, né? A gente sair desses labirintos que a mídia nos coloca, tá? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui.